Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Ezequiel 4, onde a palavra do Senhor diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requereis. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. Reda a palavra forte. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Meu irmão aqui, Ezequiel aqui recebeu uma ordem, né, de Deus para estar no meio, né, do povo de Israel. Um povo teimoso, um povo desobediente, um povo rebelde. E atalaia que atalaia fala o que Deus manda, sem temer, né? E aqui Deus deu uma ordem, né, a Ezequiel. Deus colocou Ezequiel no meio desse povo aqui, né? E Deus usou aqui Ezequiel. Ele deu a própria palavra, botou a própria palavra dele na boca de Ezequiel, para falar com esse povo aqui, da rebeldia, né? Povo rebelde, que não ouvia de Deus, mas não obedecia. E aqui o Senhor falou com Ezequiel. Se Ezequiel não falasse aquilo que Deus mandou ele falar para aquele povo rebelde, aquele ímpio, e se o ímpio morresse, a morte daquele ímpio, o sangue daquele ímpio estaria sobre as mãos de Ezequiel. Vamos dizer que a culpa seria dele, né? Mas se ele avisasse aqueles ímpios o que Deus estava mandando ele falar, e o ímpio não se convertesse dos seus maus caminhos e morresse, a alma de Ezequiel estava limpa perante a Deus, e ele não tinha culpa de nada, né? Porque aqui o Senhor vê a maldade, né, dos ímpios. Deus conhece cada um. Ele sabe, né, a atitude de cada um, o caráter de cada um, né? A bondade, a maldade de cada um. E aqui a intenção, né, de Deus é salvar o ímpio. Mas ele não quer ouvir de Deus. Muitos deles não querem ouvir de Deus, né? É rebelde, não quer obedecer. E antes de Deus fazer algo, né, Deus sempre envia o servo para passar o recado, para falar, para que aquela pessoa se conserte perante a ele, né, para que se arrependa das suas maldades, dos seus erros, dos seus pecados, né, para Deus sempre estar dando uma chance a essas pessoas que estão errando, que estão pecando, que estão no caminho, né, da perdição, está no caminho da maldade, está fazendo maldade. Deus sempre avisa. E aqui Deus usou Ezequiel, né, para falar com o ímpio, para que ele se convertesse, né, saísse do caminho errado. E Deus, ele falou para Ezequiel, se Ezequiel chegasse e não falasse o que ele mandou, e aquele ímpio morresse, o sangue do ímpio estaria na mão de Ezequiel. Mas se Ezequiel falasse o que ele mandou e o ímpio não se convertesse, não se endireitasse, a alma de Ezequiel estava em paz, porque ele avisou o que Deus mandou. Então, se o ímpio fizesse qualquer coisa de errada, qualquer coisa que não era do agrado de Deus e acontecesse algo com a vida do ímpio,
Ezequiel não tinha culpa nenhuma mais, porque a palavra foi falada, o recado foi passado, a direção foi dada. Aí cabe a ele, né, a obedecer. Mas se ele não obedeceu à voz de Deus, através da boca de Ezequiel, infelizmente o caminho dele é esse, né, da morte. Aqui o Senhor, Deus, ele se refere aos ímpios, como aqui está falando, né? E a gente, meus irmãos, quando Deus nos dá uma direção para fazer, quando Deus nos dá um recado para passar para alguém, temos que falar. A gente não pode ficar guardando para nós. Não importa o que recado seja que Deus está mandando você falar. Não importa o que é que Deus está mandando, usando a tua boca para falar para alguém. Se ele vai ficar chateado com você, se ele vai deixar de falar com você, se ele vai fechar a cara com você, não importa. Faça o que Deus está lhe mandando. Porque se você ficar com pena daquela pessoa, com receio daquilo que Deus te mandou falar e você não falar, se acontecer algo com ele, a culpa vai vir sobre você. Vai cair sobre você. Você não quer pagar o preço, né? Por causa de ninguém. Você não quer desobedecer a Deus, né? Com pena de falar algo que Deus mandou para alguém, porque vai machucar, porque a pessoa não vai aceitar, porque vai ficar zangada com você. Não, meu irmão. Faça o que Deus te manda. Obedeça. Porque atalaia que atalaia fala o que Deus manda. Aqui Ezequiel foi atalaia. Ele falou o que Deus mandou. Porque ele não queria que o sangue daquele ímpio ficasse sobre a mão dele, né? E o Senhor ia condenar ele por causa disso. Porque quando Deus manda a gente passar um recado para alguém, não importa a gravidade do recado. Temos que dar sim. Se Deus falou, tem que estar falado e acabou. Ele garante. Um tempos atrás, Deus ele sempre fala comigo na minha cozinha, né? Fazendo minha comida, lavando meus pratos. Deus sempre falava algo comigo. Eu estava assim, ligada no Senhor, daqui a pouco Deus falava. E eu ficava assim com muito receio de falar algo para alguém que Deus me falou. Um entendimento que Deus me deu a respeito daquela pessoa. Eu ficava assim meia retraída em falar, com receio, né? E teve um dia desses aí, tempos atrás, que eu estava na minha cozinha e Deus me falou algo através de uma pessoa, para uma pessoa. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Deus sempre falava comigo na cozinha. E eu ficava assim, será que eu falo? Aí ficava pedindo confirmação a Deus, se ele falou mesmo comigo. E um dia Deus bradou comigo, ele falou que não era para eu ter dúvida quando ele falava comigo, porque era ele sim que estava falando comigo, para que eu não viesse ter dúvida. Glória a Deus por isso. Determinada madrugada, Deus me deu uma visão de uma pessoa que morava no mesmo lugar que eu. Só que eu não tinha contato com ela, não dava nem bom dia, passava de boa. E essa pessoa, ela tinha amizade com uma pessoa que não gosta de mim. E Deus me deu uma visão sobre ela. E eu ficava me perguntando, como é que eu vou falar o de Deus para aquela mulher se ela conversa com aquela outra que me odeia? E eu ficava com esse questionamento. Um dia eu comentei com minha filha disse, minha mãe, na hora certa Deus vai gerar o encontro para que você venha dar o recado de Deus para ela. E eu fiquei, né, orei ao Senhor e Deus ouviu a minha sinceridade, a minha pergunta, o meu questionamento e descansei no Senhor. Toda vez quando acontecia eu passar perto dela, as pernas tremiam, vinha o desejo no coração de falar com ela, mas eu retraída, eu ficava imaginando aquela situação de ir lá falar com ela.
Aí isso ficou assim, toda vez que eu me batia com ela, encontrava com ela, vinha esse desejo de falar e eu retraía. E eu disse, cheguei em casa, orei a Deus, falei, meu pai, que o Senhor prepare esse encontro, o Senhor gera essa situação, porque eu me sentia mal com aquilo, meus irmãos. Quando eu encontrava com ela e não falava, e era como se Deus estivesse ali me incomodando para falar aquilo para ela, falar algo para ela. E quando foi um dia, passou, eu descansei no Senhor. Quando passou uns dias, Deus botou ela de frente comigo. E eu cheguei para ela, falei que tinha algo para falar com ela. E ela parou, me escutou, eu passei o recado, porque Deus me deu uma visão sobre ela. Me levou dentro do apartamento dela. Deus me mostrou ela triste, em pé, triste. E aí, Deus me falou mais algo, algumas coisas, que eu não vou relatar aqui o que foi. E eu cheguei para ela, cheguei e passei o recado, falei que Deus tinha me mostrado ela em uma situação e tal e tal. Deus tinha me dado uma visão sobre ela. E passei o recado que Deus tinha me falado para eu falar para ela. Meus irmãos, tudo que eu tinha falado para ela, que Deus me mandou falar, ela veio, eu não tinha amizade com ela, não conversava com ela, e ela veio e me falou, se você não tivesse me falado hoje, inclusive eu estou indo me embora essa semana daqui de Salvador, estou indo embora. E algo que Deus tinha falado com ela, ela disse, é de Deus, porque justamente isso que você está falando aí está acontecendo. E eu, meu irmão, eu me senti aliviada, sabe, como se tivesse tirado um peso, algo de mim que eu estava carregando. Eu me senti aliviada, me senti em paz com Deus. E depois eu vim, saber que depois eu vim refletir tudo aquilo que Deus tinha me falado sobre ela. E tudo que Deus tinha me mostrado sobre ela, ela mesmo confirmou. Então é assim que Deus faz. E eu não tive mais dúvida quando Deus fala comigo. Não tive, porque eu sei que Deus fala. Então, assim, quando Deus me dá autoridade, me passa algo para eu falar, eu falo. Eu não me importo mais se alguém vai gostar, se alguém vai ficar triste, se alguém vai ficar chateado comigo, se vai fechar a cara, se vai deixar de falar. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Eu obedeço. E não tenho, desse dia para cá eu não tive mais dúvida que Deus falava comigo em várias situações. Às vezes a gente, por pena da pessoa, a gente pensar algo daquela pessoa, o que é que ela vai achar, o que ela vai pensar, né? Ah, será que ela vai falar comigo ainda? Ah, essa palavra não é muito pesada para falar para ela, não. Será que ela vai suportar? Meu irmão, eu não quero saber. Se Deus mandar falar, eu falo. Eu não vou ficar omitindo as coisas de Deus mais não. Porque o próprio Deus já falou que não é para ficar retendo ele. Então a gente tem que falar quando é Deus. E a gente tem que ter muito cuidado mesmo quando Deus fala. A gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque eu tinha, às vezes, não é nem aquela dúvida que Deus fala, mas é em relação à pessoa, você chegar e falar. Para que a gente também não venha falar da carne, para que a gente não venha falar qualquer coisa. Então, quando Deus falar, a gente tem que saber que é Deus, tem que ter discernimento, tem que pedir mais confirmação a Ele, falar com Ele, porque, né, para que a gente não se engane. Então, aqui, né, Deus usou aqui a boca de Ezequiel para falar com aquele povo ímpio, para falar com o ímpio. Tanto que ele diz, né, filho do homem, eu te dei por atalaia. Então, atalaia, que é atalaia, tem que entregar tudo que Deus manda. Então, ele escolheu Ezequiel aqui para passar a palavra dele para aquele povo rebelde, que era povo, casa rebelde, ou povo rebelde, que ouvia de Deus, mas não obedecia. Então, ele disse, né,
que avisaria da parte dele. Quando eu disser ao ímpio, o Senhor disse a ele, quando eu usar tua boca e você disser ao ímpio, acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas se o seu sangue da tua mão requereis, mas se avisaste o ímpio, ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Quer dizer, se o ímpio ouvir de Deus e não se converter, ele vai morrer na própria maldade dele. Ele vai morrer com os próprios erros dele. Ó, meu irmão, a palavra, mais uma vez a palavra de poder, a palavra liberada da parte de Deus. Quer dizer, Deus poderia muito bem, ele mesmo falar com esse povo aqui, os ímpios, mas ele usou a boca de Ezequiel, o servo dele. Olha o poder da palavra, a palavra liberada quando sai da nossa boca. A palavra, o poder que tem ela para matar ou para viver. A gente escolhe, né? O que sai da nossa boca tanto serve para abençoar ou amaldiçoar. A palavra tem poder tanto para matar como para viver, né? Da minha boca eu não saio, nunca vai sair maldição para ninguém. Por pior que ela seja, que a pessoa seja. Porque assim, a minha boca eu gosto de abençoar. Sair palavras que levantam, palavras que abençoam, palavra que edifica, palavra que fortalece, palavra que liberta, porque da parte de Deus. Porque Deus também dá ordem para amaldiçoar. Deus também dá ordem. Aqui a própria palavra de Deus, ele diz, né? Se o ímpio não se converter, né? Da maldade dos seus caminhos, ele vai morrer. Então, se ele não ouvir de Deus e não se converter, ele vai morrer com o pecado dele, ele vai morrer sem salvação, ele vai morrer por algo que ele está fazendo de errado. A maldade dele pode levar ele à morte. Se ele não ouvir de Deus e não se converter, ele vai estar nos caminhos do erro, ele vai estar errando. E o próprio erro dele vai levar ele à morte. Então a palavra de Deus, ela liberta. Quando a gente escuta, bota em prática, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva. O poder da palavra de levantar uma pessoa que está caída, uma pessoa que está errada, uma pessoa que está no caminho da maldade, no caminho incorreto com o Senhor. Tudo é a palavra, o poder da palavra. Então, quando Deus te mandar falar algo, colocar uma palavra na tua boca, fale. Não se preocupe se alguém vai deixar de falar com você porque está recebendo algo de Deus, uma palavra dura. Por mais dura que a palavra seja, entregue, seja atalaia, entregue o que Deus te manda. Não pague preço por causa de ninguém, não. Deus te justifica. Goste de quem gostar, mas é Deus que vai te justificar. Então, não retenha aquilo que Deus te mandar falar. Fale mesmo, porque você está obedecendo. E através daquela palavra ali, que Deus está te mandando falar, pode salvar aquela vida. Aquela vida pode se converter, pode sair dos caminhos errados, pode sair da sua própria maldade, da sua própria condenação. Porque a palavra de Deus, ela liberta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé, né? Da parte de Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Eu queria falar algo aqui. Tem uma irmã que ela pediu oração pelo esposo dela. Deus está no comando, minha irmã, viu? Continue orando ao Senhor pela vida do teu esposo. Eu não sei o que é que você está pedindo a Deus pela vida dele.
Mas continue crendo nesse poder que Deus vai operar na vida do teu esposo. Quando vocês me pedirem oração, manda o nome da pessoa que você está pedindo oração, porque aí eu anoto no papel e desço as madrugadas, apresentando a Deus a pessoa. E aí Deus vai saber o que é que a pessoa está precisando. Mas ore pela sua casa. Eu posso ajudar vocês em oração, mas tenha vocês a intimidade com Deus. Busque da parte de Deus a libertação para sua casa, para seu esposo, para sua família, que Deus também te ouve. Tá bom? Creia nesse poder, que Deus é poderoso. Deus liberta sim. Deus cura. Continue orando, buscando pela salvação da tua casa. Continue buscando a Deus. E você, minha irmã, que me pediu oração para teu esposo, tem uma direção para você, minha irmã. Desça 4 madrugadas de joelho. Jejum em prol daquilo que tu quer para a vida do teu marido, que Deus vai te dar vitória. Tenha sacrifício com o Senhor. Desça 4 madrugadas orando em prol da vida do teu marido, que tu vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Fica com Deus.